No sertão do Nordeste, uma lenda renasce. Antônio, inspirado no rei do cangaço Lampião, monta seu cavalo preto e traz justiça onde a lei falhou. A cada movimento calculado, ele persegue os responsáveis por uma chacina brutal, caçando cada um dos 7 assassinos que destruíram uma família inteira. Esta é a história de ação, vingança e inteligência, onde o passado do cangaço encontra os dias de hoje. Se você quer acompanhar cada passo desta caçada, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe para não perder nenhum detalhe da volta do cangaço. O sol ainda se escondia no horizonte quando Antônio observava a cidade ao longe, montado em seu cavalo preto. Ele vestia o gibão de couro marrom, ornamentado com taxas metálicas e franjas, lembrando os trajes de Lampião. O chapéu de couro, com suas abas largas e adornos de metal, estava firmemente ajustado à cabeça. Nas costas, uma faixa de couro guardava cartucheiras com munição, e o coldre com o revólver descansava na cintura, ladeado por punhais fincados com precisão. Um facão antigo estava preso ao cinto, refletindo o sol nascente, enquanto pequenos detalhes, como a decoração de moedas e pequenos adornos metálicos, completavam o traje. Cada elemento carregava o espírito do cangaço, pronto para a ação a qualquer momento. Enquanto o sol ainda se escondia no horizonte, Antônio observava a cidade ao longe, montado em seu cavalo preto. O gibão de couro marrom, ornamentado com taxas metálicas e franjas, lembrava os trajes de Lampião. O chapéu de couro, com abas largas e adornos metálicos, estava firmemente ajustado à cabeça. Nas costas, cartucheiras guardavam munição e o coldre com revólver descansava na cintura, ladeado por punhais fincados com precisão. Um facão antigo refletia o sol nascente, enquanto moedas e adornos metálicos completavam o traje. Cada elemento carregava o espírito do cangaço, pronto para a ação a qualquer momento. César aproximou-se, avaliando mapas e rotas que haviam sido planejadas. Antônio, as pessoas já começam a falar. Querem descobrir quem você é, disse em tom baixo. Eles não sabem o que é enfrentar o cangaço de verdade, respondeu Antônio, respirando fundo. Mas precisamos nos conter, por enquanto. A memória da chacina ainda queimava em sua mente. Uma família dizimada, apenas uma jovem sobrevivente escondida na casa de um tio. 2 avós, os pais e o irmão mortos. O plano de vingança isolada agora se expandia. Localizar cada membro da quadrilha e garantir que a justiça do sertão chegasse a eles, um a um. Durante meses, trabalharam nas sombras. César usou contatos na região para reunir informações sobre os criminosos. Cada pista era verificada, cada suspeito observado. Finalmente localizaram um dos membros da quadrilha. Antônio traçou a estratégia. O cavalo preto seria essencial para surpreender o alvo, oferecendo mobilidade e sigilo. A memória da chacina recente ainda queimava em sua mente. Uma família dizimada de forma cruel. Apenas uma jovem sobrevivente escondida na casa de um tio. 2 avós, os pais e o irmão. Todos mortos. Antônio e César não poderiam deixar isso passar. O plano que antes se resumia à vingança isolada, agora se expandia. Localizar cada membro da quadrilha responsável e garantir que a justiça do sertão chegasse a eles, um a um. O dia da ação chegou. Antônio ajustou o gibão de couro, conferiu coldres, punhais e facão, colocou novamente o chapéu adornado. O cavalo preto relinchou baixo, pressentindo o momento crucial. César posicionou o veículo de apoio discretamente, pronto para qualquer imprevisto. Antônio avançou silencioso em direção à casa isolada onde o bandido se escondia. Cada passo era calculado, cada sombra observada, cada detalhe antecipado. Ao sinal combinado, Antônio agiu com precisão letal.
O bandido não teve chance. Golpes calculados, perfurações estratégicas que o mantinham consciente, incapaz de resistir, mas suficiente para confessar onde os outros membros da quadrilha se escondiam. Cada informação era anotada mentalmente, cada detalhe crucial para a continuação da missão. O lenço de couro deixado como assinatura marcava o estilo do cangaceiro da justiça, um aviso silencioso para todos. Montado no cavalo preto, Antônio desapareceu na escuridão, com César pronto para retirá-lo discretamente. A mensagem ficou clara. A justiça do cangaço havia retornado. Rumores sobre um homem misterioso em cavalo preto, agindo com precisão e desaparecendo sem deixar rastros, começaram a circular. Antônio e César sabiam que a missão estava apenas começando e que cada ação futura exigiria a mesma frieza, inteligência e coragem de Lampião. Na fazenda, o cavalo preto pastava calmamente, como guardião silencioso. Antônio ajustou o chapéu, olhou para o horizonte e murmurou: "Enquanto houver injustiça, o som dos cascos ecoará pelo sertão." O sol começava a se despedir atrás das serras, tingindo o céu de laranja e vermelho, enquanto Antônio cavalgava silenciosamente pelo caminho de terra batida, o cavalo preto avançando com passos firmes. O vento carregava cheiro da seca e da vegetação, e o sertão parecia observar cada movimento. O cangaceiro da justiça, como passou a ser chamado pelos rumores, não era apenas um homem buscando vingança. Era a sombra do passado, reencarnação do espírito de Lampião nos dias de hoje. Gibão de couro marrom, chapéu de abas largas com moedas e metais, botas altas, cartucheiras cruzadas, coldres e punhais. Cada detalhe transmitia autoridade, coragem e intenção de justiça implacável. César seguia alguns passos atrás, sempre atento, calculando cada risco. Havia meses que investigavam a chacina da fazenda vizinha. Antônio não podia ignorar aquilo. A brutalidade do crime e a impunidade inflamavam sua determinação. Com rumores sobre suas primeiras ações, a pressão aumentava. Mas a cautela era a aliada do cangaceiro. Cada passo era planejado, cada encontro estudado, cada movimento antecipado. Durante semanas, estudaram a cidade, observando rotas de transporte de gado, avaliando contatos suspeitos, conversando discretamente com pessoas confiáveis. Cada informação era anotada mentalmente e cruzada com outras pistas. Antônio revisava mapas, identificando rotas de fuga, pontos altos de observação, arbustos e trilhas escondidas. O cavalo preto se movia com a leveza de uma sombra, pronto para acelerar a qualquer sinal de perigo. O primeiro alvo era o executor principal da chacina. Conhecido por frieza e crueldade, ele liderara a invasão, ordenando os assassinatos e garantindo que nada sobrasse de evidências. Antônio e César aguardaram a noite para se aproximar da fazenda isolada. O silêncio reinava absoluto. Antônio desceu do cavalo, punhal e revólver à mão, mantendo o corpo parcialmente oculto pelo gibão. César se posicionou atrás de uma árvore, avaliando entradas e rotas de fuga. Quando o alvo apareceu no quintal, a execução foi rápida e silenciosa. O revólver disparou com precisão. O punhal garantiu que não houvesse resistência final. Nenhum vizinho percebeu. Antônio e César retornaram ao cavalo preto, desaparecendo nas trilhas escuras do sertão. O vento soprava frio, misturando o cheiro da terra com a tensão do momento. Antônio detalhava o próximo alvo, o comprador de gado roubado, peça essencial para desmantelar a quadrilha. Cada observação de César era registrada, cada suspeito catalogado. Na manhã seguinte, seguiram por estradas secundárias, observando fazendas, armazéns e pessoas suspeitas. Antônio analisava horários, entradas e saídas, comportamento de guardas improvisados. Cada ação era meticulosamente planejada, como um xadrez, antecipando movimentos inimigos.
O cavalo preto continuava sendo aliado essencial, silencioso, ágil e indispensável para fugas rápidas. A escuridão da madrugada envolvia o sertão como um manto silencioso, espesso e quase palpável. As notícias sobre as ações do cangaceiro da justiça já haviam se espalhado rapidamente, atravessando cidades, estados e até fronteiras, estampando jornais regionais, programas de rádio e redes de informação digital. Nas ruas, o murmúrio das pessoas era carregado de medo e fascínio. Cada esquina, cada vendaval trazia histórias de um homem que agia com frieza, precisão e uma justiça brutal, que lembrava os dias de Lampião, mas nos tempos modernos. A polícia intensificava a caçada, desesperada para identificar o homem que montava o cavalo preto, trajado com gibão e chapéu de couro, sempre com punhais e revólveres à mão, deixando sua assinatura inconfundível. Um lenço de couro marcado, enredado com nós precisos. Antônio observava tudo de seu esconderijo, montado no cavalo preto que respirava calmamente, mas com atenção aguçada, cada músculo pronto para disparar pela trilha a qualquer sinal de perigo. César estava ao seu lado, coordenando silenciosamente cada gesto, atento a qualquer movimento suspeito, pronto para neutralizar ameaças inesperadas. A vítima daquela noite era o mentor da quadrilha, o cérebro por trás das chacinas, responsável por manipular compradores de gado, executores e financiadores. Este homem controlava os bastidores da violência no sertão e seu destino estava selado. Antes de agir, Antônio estudou minuciosamente a rotina do mentor. Sabia com precisão quando o homem deixava o vilarejo para visitar propriedades, quais rotas evitava, como se comunicava com os subordinados e quais aliados poderiam alertá-lo. Cada sombra do sertão se tornava aliada. Árvores frondosas, arbustos secos e trilhas esquecidas forneciam cobertura perfeita para a observação. Cada passo de Antônio era calculado, cada silêncio pesado, carregado da atenção de quem prestes a aplicar uma justiça brutal e inevitável. O vento noturno carregava aromas de terra úmida e folhas queimadas, intensificando o peso do momento. Quando finalmente se aproximaram do esconderijo, Antônio desmontou do cavalo com a destreza de um cangaceiro veterano. O chapéu de couro estava inclinado, o gibão rangendo discretamente a cada movimento, punhal e revólver firmemente à mão. Ele era a encarnação viva de Lampião nos dias modernos, um juiz implacável e executor silencioso. César posicionou-se para cobrir a retaguarda, garantindo que nenhum mensageiro ou capanga pudesse alertar o mentor. Cada som era minimizado, cada movimento coreografado como numa dança mortal. A entrada do mentor foi cercada com precisão absoluta. Antônio avançou silenciosamente, suas botas afundando levemente na terra batida. O mentor, acostumado à violência, mas sem conhecer a astúcia e o cálculo do cangaceiro moderno, foi pego de surpresa. O punhal deslizou pelo ar, um golpe certeiro que não apenas causou dor, mas impôs medo e submissão. Cada corte era calculado para extrair informações sem matar antes que cada detalhe necessário fosse obtido. Cortes estratégicos, pressão constante e intimidação direta faziam parte de uma técnica inspirada nas histórias de Lampião. Crueldade e frieza, mas com inteligência e disciplina. Enquanto a tortura silenciosa era aplicada, Antônio gravava símbolos e palavras nas paredes do galpão, denunciando sua presença como juiz e executor, a marca do cangaceiro da justiça. O mentor gritava, humilhado e impotente, cada instante refletindo a intensidade do cangaço clássico. César mantinha vigilância externa, atento a qualquer passo em falso que pudesse alertar a polícia. Helicópteros sobrevoavam cidades próximas, carros policiais circulavam rotas conhecidas e boatos sobre a identidade de Antônio ecoavam entre criminosos e autoridades, mas nenhum conseguia encontrá-lo.
Ele e César moviam-se como sombras na noite, invisíveis, com o cavalo preto pronto para a fuga estratégica a qualquer momento. Com as informações obtidas, Antônio traçou o mapa completo dos 7 responsáveis pela chacina. Executor principal, compradores de gado, financiador e aliados. Cada detalhe era crucial para desmantelar a rede de violência. O mentor foi deixado amarrado em local isolado, marcado e humilhado, um aviso claro de que a justiça do cangaceiro da justiça não falha. Montando novamente no cavalo preto, Antônio desapareceu nas trilhas do sertão, enquanto o amanhecer tingia o céu de tons laranja e púrpura. O silêncio reinava absoluto, quebrado apenas pelo som dos cascos e pela sensação de justiça implacável percorrendo o interior. O sertão amanhecia coberto por uma névoa fina, sombras alongadas se misturando aos arbustos secos, o vento carregando cheiro de terra úmida e pasto recém-chapiscado. Antônio o observava do alto de uma pequena colina, cavalo preto ao lado, impassível e atento, pronto para a ação. César mantinha vigilância próxima, a tensão entre ambos palpável. A fama do cangaceiro da justiça já se espalhava, e a polícia começava a se mover atrás deles. O alvo dessa noite era um dos compradores de gado da quadrilha. Antônio estudou a rotina, cada entrada e saída da propriedade, funcionários e possíveis armadilhas. Traçou uma rota silenciosa pelo mato, evitando trilhas conhecidas que poderiam denunciar sua aproximação. O cavalo preto avançava com passos fantasmagóricos, quebrando galhos com cuidado, couro da sela rangendo suavemente. Cada som, cada sombra, registrado com precisão pelo cangaceiro moderno. Ao anoitecer, eles se aproximaram da casa do alvo. A luz da lua iluminava telhados e criava silhuetas dramáticas, aumentando a tensão. Antônio deslizou pelas sombras, punhal à mão, pronto para agir. O ataque foi rápido. Entrada lateral, alarme improvisado desativado, vigia neutralizado com precisão. Dentro, o comprador foi surpreendido, incapacitado e marcado com o lenço de couro, sua assinatura inconfundível. César mantinha vigilância externa, eliminando rastros e garantindo fuga segura. A fuga exigiu paciência e estratégia. Trilhas secundárias, terreno conhecido apenas por eles, desvios de barreiras e rotas de polícia. O cavalo preto se mostrou parceiro essencial, respiração pesada, músculos prontos para explosões rápidas. Rumores sobre o cangaceiro da justiça já circulavam como rastilho de pólvora, espalhando medo e respeito, enquanto a polícia intensificava buscas sem sucesso. Nos dias seguintes, Antônio voltou à rotina investigativa. Cada alvo era uma peça de xadrez: mentor, executor, compradores, financiador. Cada ação deixava marcas simbólicas, calculadas e cruéis, como ensinou Lampião. Rotas, hábitos, horários e vigilância eram estudados com obsessão. O cavalo preto tornava-se mais que transporte, era aliado, observador e símbolo da estratégia do cangaço moderno. Sentado à luz de uma fogueira baixa, o cavalo ao lado, Antônio desenhou símbolos em couro. Nó no lenço, pequena perfuração em forma de estrela, a assinatura de sua justiça. Notícias chegavam aos jornais. Chacinas misteriosas, mortes com sinais claros do cangaceiro da justiça. A polícia tentava montar perfis, mas nada correspondia à inteligência e brutalidade estratégica de Antônio. Cada ação aumentava sua fama, espalhando medo e respeito. Ao final do capítulo, Antônio e César observavam o horizonte. A lua iluminava trilhas não percorridas. Cada alvo restante exigiria planejamento, paciência e crueldade, seguindo a lógica cangaceira. O lenço de couro já simbolizava medo e justiça. Cada ação futura seria marcada com precisão, punhaladas ensinando lições silenciosas, passos no cavalo preto dançando entre lei e justiça. O sertão observava em silêncio. O cangaceiro da justiça consolidava sua presença.
A polícia corria atrás de sombras impossíveis de capturar, e Antônio sabia. A saga estava longe do fim, e cada ato deixaria sua marca, reforçando o retorno do cangaço nos dias modernos. O sertão respirava sob a luz morna do fim da tarde, cada sombra alongando-se pelos arbustos secos e vales solitários. Antônio observava do alto de uma elevação. Cavalo preto ao seu lado, cada músculo do animal tenso, pronto para disparar em qualquer direção. A caçada ainda não terminara, e o próximo passo exigia precisão e paciência. Cada movimento era estudado. A maneira como ele segurava o punhal, o peso do revólver na cintura, a postura que misturava a tradição do cangaço à frieza dos dias modernos. César mantinha-se alerta, vigiando ruas secundárias e rotas de fuga. Quando o sinal da polícia surgiu, sirenes distantes e luzes tremeluzentes ao longe, Antônio já havia previsto tudo. Uma rota norte foi escolhida, terreno que só ele e o cavalo conheciam. Cada galho quebrado, cada depressão na trilha calculada para não deixar rastros. A fuga parecia coreografada, cinematográfica, passos silenciosos, respiração controlada, animal obediente e ciente da missão. No coração da noite, a ação atingiu seu ápice. O executor, homem cruel que comandara massacres e extorsões, foi capturado com rapidez cirúrgica. O punhal de Antônio traçou linhas precisas, não para matar de imediato, mas para provocar dor e extrair respeito. Cada golpe foi estudado, cortes leves e profundos, estratégicos, repetindo padrões clássicos do cangaço, ensinando ao criminoso que o terror era calculado, não aleatório. O lenço de couro foi dobrado de maneira ritualística e colocado sobre a porta da cabana, uma assinatura silenciosa. Ninguém escaparia da justiça do cangaceiro. César observava, pronto para sinalizar qualquer aproximação de inimigos ou da polícia. As sirenes se aproximaram, mas a saída planejada foi perfeita. Antônio e César desapareceram pelas trilhas conhecidas apenas deles, usando depressões do terreno, sombras de árvores e o farfalhar do vento como aliados. A notícia da ação espalhou-se rapidamente. Jornais locais, rádios rurais e comentários discretos nas cidades vizinhas falavam do cangaceiro da justiça, descrevendo a precisão, a crueldade calculada e o ritual da assinatura com o lenço de couro. O medo crescia, mas também um respeito silencioso, e o mundo começava a perceber que um espectro do cangaço antigo retornara. O alvo seguinte era o executor principal da chacina. Antônio passou semanas observando, estudando padrões de comportamento, horários de saída, rotas e pontos vulneráveis. Ele sabia que a força bruta não seria suficiente. A paciência e a estratégia eram essenciais. Ao anoitecer, vestiu-se com a indumentária clássica do cangaço. Chapéu de couro com taxas, refletindo discretamente a luz da lua, gibão resistente, botas gastas, punhal firme e revólver à cintura. César posicionou-se estrategicamente, pronto para apoio. O cavalo preto relinchava baixo, antecipando a ação. A aproximação foi silenciosa, quase sobrenatural. Antônio desmontou perto da cabana, apoiando o cavalo de forma a garantir fuga rápida. A porta foi aberta com cuidado. Um estalo mínimo denunciou a entrada, mas já era tarde. O executor, confiante demais, foi pego de surpresa. O punhal refletia a luz da lua, cada corte calculado, inspirado nos métodos de Lampião. Intimidação máxima, dor controlada e respeito imposto. O lenço de couro foi colocado sobre a porta, dobrado ritualisticamente, impregnado de significado. A justiça do cangaceiro não perdoava descuidos. A fuga foi novamente coreografada. Trilhas secundárias, terreno conhecido, sombras como aliadas. Cada passo, cada respiração medida, cada galho quebrado previsto. Notícias se espalharam com rapidez. O terror e a precisão de Antônio começaram a se tornar lenda viva. A polícia chegava tarde, mas a população comentava em silêncio, temendo e admirando.
O passo seguinte exigia ainda mais cautela. O mentor da chacina. Protegido por aliados e pelo medo que semeava, cada movimento seria um teste de inteligência e paciência. Antônio estudou rotas, horários, padrões de segurança, enquanto César reunia informações de contatos espalhados pelo sertão. O cavalo preto tornou-se não apenas transporte, mas símbolo de disciplina, paciência e força. Cada toque na crina do animal, cada comando sussurrado, lembrava o respeito pelo legado do cangaço e a frieza necessária para executar a justiça moderna. Na noite da ação final, a cidade parecia viva e indiferente ao mesmo tempo. Luzes piscando, ruas com cheiro de feira, bares iluminados, o cenário perfeito para o silêncio que se aproximava. Antônio reuniu discretamente aliados. Zé Bento, condutor do velho caminhão que serviria de camuflagem para o cavalo. Lúcia, responsável por reforçar os trajes de couro. Manuel, ex-ferreiro e especialista em veículos. Dona Maria, guardiã das rotas e informante silenciosa. Cada um tinha função clara, mas essencialmente humana: observar, proteger, cobrir e garantir que nada falhasse. O ritual da preparação era intenso. Lúcia ajeitava chapéus, taxas e gibões, tornando cada peça mais que vestimenta, uma assinatura de justiça. Antônio observava, concentrado. César revisava anotações, horários, rotas. O caminhão velho, aparentemente inofensivo, escondia o cavalo preto, símbolo de fuga e disciplina. Cada detalhe, cada gesto, era cuidadosamente coreografado, reforçando a mensagem. Não se tratava de violência gratuita, mas de justiça calculada, ritualística e implacável. Antônio falou baixinho, cada palavra carregada de significado. Não mato por ódio. Mato para que a dor que fizeram não se repita, para que a justiça não falhe sempre. A fala, curta e direta, dominou a sala, ecoando como promessa silenciosa. O cangaço moderno estava de volta, cada ação planejada, cada golpe calculado, cada lenço dobrado ritualisticamente como lembrança. Ninguém escaparia da justiça do cangaceiro. A noite escolhida foi cuidadosamente calculada, uma planilha viva de confiança e riscos. Havia movimento suficiente para dispersar olhares curiosos, pouco patrulhamento policial naquele setor e vozes humanas capazes de cobrir qualquer ruído estranho. O mentor do grupo assassino vivia protegido por sombras, favores e silêncio, mas agora o risco crescia como fumaça sobre fogo baixo. A teia que o sustentava tremia com cada passo que se aproximava. Antônio e César não buscavam apenas capturar. Eles queriam atingir o símbolo, desarticular a confiança que permitia a chacina florescer, dissolver a sensação de impunidade que abraçava o mentor e seus cúmplices. Cada segundo era uma aposta. Pequenos erros poderiam custar caro, e cada decisão carregava a certeza de que aquela noite definia mais do que uma missão, definia uma lenda. A aproximação foi descrita não em tática ou mapas, mas no estado de espírito. O suor frio que escorria pelas costas, o ruído ensurdecedor do coração, o cheiro persistente de couro e tabaco impregnando a roupa, cada respiração uma contagem silenciosa do tempo que passava. O caminhão parou discretamente em uma rua onde parecia um detalhe urbano qualquer, apenas mais um carro na multidão. Lúcia esperava à distância, olhos fixos, transmitindo com o olhar: se algo falhar, desapareça e volte apenas quando for seguro. Manuel vigiava as saídas com semblante de pedra, mãos cruzadas, postura rígida, e Dona Maria, que parecia surgir do nada, estava pronta para levar notícias caso o inesperado ameaçasse a missão. Eles eram a rede, invisível, indispensável, completa. Dentro da casa do mentor, a normalidade reinava para qualquer observador desprevenido. Risadas baixas, música suave, talvez o tilintar de um copo partido. Aromas de comida e bebida permeavam o ar.
Antônio entrou não como invasor sedento de violência, mas como juiz silencioso, calculando cada passo e cada olhar, deixando que o réu visse, no reflexo do seu próprio crime, a contabilidade da vida que cruzara limites mortais. Não houve explosões cinematográficas, apenas encontros intensos, confrontos de olhares, a exposição íntima de uma história de culpa e impunidade. O punhal, herança e símbolo do cangaço, não era usado com pressa nem para infligir dor gratuita, mas como instrumento ritualístico. Cada gesto carregava uma assinatura, uma mensagem de justiça que não exigia aplausos, apenas reconhecimento do erro cometido. O lenço de couro, dobrado sobre a mesa, marcado, era aviso silencioso. O mentor veria refletido na própria face o preço da vida de inocentes que ele ajudara a destruir. A tensão era quase palpável. O ar carregava o peso da moralidade e da consequência, comprimindo cada respiração como se o tempo tivesse parado. A repercussão foi imediata. A cidade acordou sussurrando rumores, a imprensa local comentava discretamente e a polícia começou a costurar conspirações. Havia perguntas demais, olhares atentos demais, curiosidade misturada a medo. O ataque em um bairro movimentado transmitiu ousadia e audácia, incendiando conversas em praças e esquinas. Nas ruas, o povo questionava: poderia um homem de chapéu de couro cavalgando ser realidade ou fantasia? Para Antônio, essa repercussão era risco calculado, preço inevitável de escolher ser mito e sombra ao mesmo tempo. Mas nem tudo ocorreu sem falhas. Pequenos ruídos denunciavam a fragilidade da operação, uma luz esquecida, testemunhas demorando a se mover, detalhes que poderiam desfazer a lenda e transformar a missão em emboscada. Antônio sentiu o peso da escalada. O homem que se tornara mito não podia voltar atrás. A imprensa exigia respostas, a polícia quase roçava o cerco e Severino, na fazenda, murmurava lembranças antigas. Toda a lenda atrai inimigos e aliados. Cuidado com ambos. Cada palavra ecoava na mente de Antônio, lembrando-o de que a sombra era tão importante quanto o impacto. No retorno, montados no cavalo preto e acompanhados pelo caminhão, Antônio observava a cidade se afastar. O vento levantava poeira, carregando com ele palavras sussurradas em bares e mesas de feiras. O nome do cangaceiro moderno circulava. O lenço de couro dobrado sobre a mesa da casa do mentor era agora símbolo de lenda. Aos olhos dos aliados, ao ver o cavalo negro desaparecer entre a poeira, restava a certeza taciturna de que o cangaço renascia com regras próprias e com pessoas dispostas a pagar o preço da lealdade. A manhã seguinte trouxe céu limpo e um rumor persistente no ar. Não era apenas poeira levada pelo vento. A cidade falava, repetindo nomes nos mesmos bares e filas: cangaceiro, lenço de couro, cavalo preto. Pequenas notícias se transformaram em manchetes de rádio. Repórteres agora buscavam qualquer testemunho. A polícia intensificava o passo. Mapas e relatórios consumiam horas de trabalho. Na fazenda, o café da manhã era calmo por fora e tempestade por dentro. Antônio entrou, sombra do chapéu projetando mistério, lenço ainda dobrado no bolso, cheiro de couro e fumaça presente. César observava com mistura de orgulho e receio. Severino remexia a foice antiga, tentando compreender se aquilo que haviam iniciado era bênção ou fardo. "O que disseram nas rádios?" perguntou Antônio, voz controlada, quase cortando o silêncio. "Que você virou lenda", respondeu César. "E a polícia não perdoa. Há até repórteres prometendo prêmios por pistas." Ser lenda era perigoso. A lenda atraía expectativas e curiosos, pessoas que poderiam derrubar casas de silêncio com a simples presença. Antônio sabia disso melhor que todos. Antes de ser mito, precisava ser sombra. Ainda assim, não podia recuar. Havia sangue em terras distantes, famílias sem voz, se eles não desafiassem o silêncio institucional.
Chegaram notícias da chacina na fazenda vizinha, que alimentara a ira de Antônio meses antes. A menina sobrevivente, agora sob proteção, enviou uma carta simples. Eles voltaram a aparecer. Tive medo. César sentiu arrepios. Era a prova de que o esquema continuava ativo, organizado, uma rede que não havia sido interrompida. Os contatos de César começaram a trabalhar em silêncio. Caminhoneiros, comerciantes, pessoas que viam o mundo pelas estradas, trocavam nomes, vozes, horários. Surgiu Damião, mão fria, homem de reputação impecável na arte de desaparecer sem deixar rastros, ligado à compra e venda de gado furtado. Segui-lo significava abrir portas para o verdadeiro cérebro da chacina, o financiador oculto que movia as peças. Antônio optou pela discrição. O cavalo preto era a prioridade. Qualquer dano seria como amputar parte da própria vontade. Decidiram observar a distância, registrar rotas, horários, contatos, sem exposição direta. O mercado de gado, palco de negociação, tornou-se teatro de vigilância silenciosa. César anotava placas, nomes e horários. Manuel registrava rostos. Lúcia trazia informações precisas sobre movimentos futuros. Cada fio puxado começava a revelar a rede completa. O alerta final chegou através de um papel dobrado entregue por Lúcia. Ele vai ao mercado em 3 dias. O mercado fervilhava sob o sol. Homens gritando preços, olhares cúmplices. Damião negociava com segurança, ignorante da vigilância atenta. Antônio sabia que a paciência valeria mais que precipitação. O objetivo não era a caça rápida, mas atingir a rede inteira. A polícia tentava reagir, mas o método de Antônio era diferente. Cortes precisos, sinais, silenciosa imposição de medo. Não havia força bruta, apenas precisão e mensagem clara. Cada passo da operação era uma lição silenciosa. A violência tinha alvo e propósito, não era espetáculo. A primeira ação concreta foi simbólica. Um aviso no armazém, lenço dobrado, palavra pago, escrita com sangue seco. A polícia encontrou, o povo percebeu e Damião desapareceu temporariamente. Compradores hesitaram. Mercado sentiu o vazio. A lenda crescia, mas o recado era claro. A justiça agora tinha assinatura e cada passo deixava rastro emocional, não apenas físico. Sob o céu estrelado, Antônio mordeu a aba do chapéu, cavalo ao lado respirando fundo, lenço guardado como promessa silenciosa. O primeiro círculo estava fechado. Os compradores haviam recebido aviso, mas a teia ainda pulsava mais fundo, com um mentor maior esperando nas sombras. Notícias de incursões policiais chegavam pelo rádio. Passos decisivos para poucos, inofensivos para a maioria. Seguimos, compadre, disse César firme, mas com olhos e cuidado. Sempre com cuidado, respondeu Antônio. Justiça não aceita correria, aceita precisão. Montaram, cavalo preto pronto, caminhão coberto, e desapareceram na poeira da estrada, cada sombra cúmplice, cada estrela testemunha silenciosa. O mito do cangaceiro moderno renascia. A noite caiu sobre o sertão, como um manto pesado, escuro e silencioso, e a fazenda parecia respirar com a calma tensa de quem espera algo inevitável. Cada sombra tinha intenção. Cada som era analisado como se carregasse significado oculto. Antônio não dormira. Seus olhos haviam visto demais. Mãos sabiam esperar. O corpo parecia moldado para a vigília, para perceber passos que não existiam. Ao lado dele, César movia-se com a mesma precisão contida de sempre. Não era pressa, não era impulso, era cálculo. Não era violência gratuita, era a resposta que sabia medir dor e consequência. O cavalo preto pastava a alguns metros, imóvel como estátua viva, símbolo de luto e justiça montada. Lampião parecia sussurrar entre as rédeas e o couro. Não eram apenas roupas ou punhais herdados do cangaço, mas a atitude, a disciplina silenciosa de agir quando a lei falha.
Durante semanas, o nome do cangaceiro da justiça incendiara rádios, rodas de conversa e manchetes. A chacina, os cortes no rosto do primeiro executante, o lenço de couro deixado como assinatura, tudo deixara um rastro de medo e fascinação. A polícia, envergonhada por não conseguir fechar os casos, intensificou a caça. Investigadores federais trocavam presença por pressão, mas barulho não era compreensão. Antônio e César precisavam de silêncio, precisão, fumaça que confundisse, mas não deixasse pistas. O grupo restante estava disperso, mas comunicava-se por fios invisíveis. Braços surgiam em festas de gado, negócios carregavam códigos, vozes trocadas pelo vento. Eram homens com nomes falsos, faces limpas em fotos de família, mãos sujas de contratos escusos. Havia o mentor, sombra alimentada por poder e dinheiro, oficiais que dobravam relatórios, compradores de gado que fingiam ignorar a origem. Antônio não buscava espetáculo, buscava cortar a raiz. Cada galho deveria ser cortado com método e cuidado. O plano nasceu entre sussurros e mapas rabiscados. Não mapas para ensinar, mas imagens mentais, rotas, horários, momentos em que a cidade soltava o fôlego sem prendê-lo. César coordenava contatos antigos, boiadeiros com dívidas de favores, uma mão amiga em oficinas, homens que percebiam o mundo pelo vento. Tudo permaneceu como conhecimento bruto, não como instrução. Antônio repetia: nada que possamos dizer ou escrever, só o que já ocupa a mente. A arma principal naquela noite não era punhal ou revólver. Era o elemento surpresa, somado a cuidado reverente para não justificar uma caçada que atingisse inocentes. O punhal existia como promessa e memória de Lampião, mas seria usado apenas quando a prova da culpa fosse inegável. A crueldade aplicada tinha finalidade: marcar o criminoso com sua própria violência, devolver em linguagem simbólica a dor que causara. Não era prazer, era ritual. A madrugada avançava, quando o caminhão camuflado deixou a sombra de um galpão. Mais gente do que nas ações anteriores. 2 homens guardavam pontos de fuga. Uma mulher, antiga moradora de vila, observava a estrada. Um velho cuidava de comunicações com sinais simples, todos moldados pelo trabalho duro e silêncio. César deixava claro: bocejar, falar alto ou chamar atenção seria proibido. Camuflagem era moral antes de técnica. Se a comunidade suspeitasse, a história perderia sentido. O alvo daquela noite estava em armazém de outra cidade. Madeira velha abafando passos, cheiro de álcool encobrindo rotinas. O mentor permanecia oculto. O objetivo era um dos executores, homem grosso, risadas fáceis e punhais escondidos como ferramentas. Antônio sabia: prender vivo abria portas, matar cegamente selaria o silêncio. O equilíbrio era frágil. Antônio desmontou antes do sinal. O cavalo preto esperou, paciente, cúmplice. Avançou em passos que eram sombra, evitando ramos secos. A lua desenhava faixas sobre a poeira cúmplice. César coroava cantos com olhares, sinais pequenos se tornando ações grandes. Disciplina ancestral no compasso moderno do cangaceiro. Engenharia emocional para restaurar ordem quebrada. Ao se aproximar, vozes abafadas. Respiração curta. Entrou pela lateral como quem recolhe objeto esquecido. Sem conversa, sem abertura. O homem gordo estava de costas, embalando-se em banco com garrafa próxima. Antônio tocou o ombro. Silêncio foi punhal. Sem teatralidade, só mão firme. Destino cortado na argola da própria vida. A luta foi breve e brutal. Executor tentou puxar arma. Antônio desviou com leveza de movimentos antigos. Punhal brilhou em lampejo frio. Precisão sobre pressa. Cada marca no rosto do homem era a palavra da história que ele nunca apagaria. No bolso, sobre peito, lenço de couro dobrado.
marca e assinatura que percorreria mesas, rádios e jornais. Ao sair, a poeira mudava de cheiro. Sangue seco, madeira velha, mas também sensação de nó desatado. César já esperava com o caminhão, distante de olhares inocentes. Retorno silencioso, peso do dever cumprido. A polícia chegou, luzes e perguntas. Boletim, fumaça de versões, costumeiro pedido de calma que nunca traz calma. O bandido, recuperando voz, pronunciou cangaceiro como maldição. Nas rádios, nas conversas, a lenda crescia. Homem do chapéu e punhal, o que pinta o rosto dos que matam. Alguns condenavam, outros agradeciam em silêncio. Estado buscou pistas e não encontrou. Vestígios apenas para aumentar o mito. Lenço dobrado, marcas no rosto, rumores de cavalo preto. Símbolos, não evidências. Nos dias seguintes, Antônio e César retomaram rotina na fazenda. Ordenhas, cercas, vizinhos ignorantes. Por dentro, mapa do próximo passo. O mentor respirava nos salões escuros do poder. O financiador bebia em mesas onde homens lavavam culpa com uísque. Antônio olhava para Cavalo Preto e via estradas longas, cidades pequenas, pessoas falando baixo sobre injustiças. Escalada inevitável. Polícia apertaria cerco, imprensa ampliaria rumores. Nomes em siglas, favores cobrados. Próxima fase exigiria cautela e talvez sacrifício. Mas não havia retorno. História do lenço de couro espalhada, cangaceiro agora mito. Para muitos, criminoso. Para outros, espelho do que a lei falhara em proteger. Ao entardecer, varanda da fazenda. Antônio deixava a memória de Lampião cruzar a mente, postura herdada, não romantizada. Lampião agia onde Estado ausente, Antônio onde Estado falhara. Essência, homem que restituía equilíbrio onde justiça não chegava. César acende cigarro, observa a fumaça. Foi golpe limpo, mas mentor não vai deixar barato. Antônio assente. Proteger-se não será só dinheiro, é hora de ir devagar. Preparação do que viria. Infiltrações em festas, escutas em mercados, cartas anônimas desorganizando rotinas. Nada ensinando como burlar lei, tudo mostrando que justiça deixa marca. Cavalo preto selado, promessa viva. Punhal limpo, relíquia esperando cerimônia. Ao final, Antônio ergueu-se, horizonte com luzes indicando vidas alheias. Respirou fundo, murmurou quase oração. Enquanto houver quem mate por lucro e quem cale, meu cavalo continuará a andar. História rodava pelo rádio e bocas pequenas aumentava. Cangaceiro atacara de novo. Polícia no encalço, mas sem pistas claras. Sertão tremia entre medo e esperança. Montado no cavalo preto, Antônio sentiu. Rumo certo, não pela violência, mas pela necessidade de dar nome à dor. Ele não entrou com faca em riste como um bando de homens ansiosos. Sua postura era contida, controlada, como se carregasse todo o peso de uma história antiga. Falou baixo, voz firme, chamando o chefe do grupo pelo nome que César lhe dera. O som daquela voz fez a roda de bêbados silenciar. Era a voz de um homem que tinha história para contar e que naquela noite falava em nome de pessoas que nada mais tinham a não ser memória e dor. Cada palavra carregava paciência. Cada pausa era medida como um compasso de música sombria. O primeiro encontro foi violento, mas não gratuito. A violência ali não era espetáculo, era consequência inevitável da verdade batendo na porta do crime. Houve choque de corpos, respingos de lama, tilintar de metal. Em instantes, os homens perceberam que a sorte mudara de lado. Não havia gritos de bravura nem arengas, apenas recalque, surpresa e a certeza de que aquela página viraria. Alguns tentaram fugir. Outros tentaram agarrar armas. Antônio permaneceu firme diante do homem que coordenara o massacre. Não um mentor maior, mas um executor que acumulava histórias de atrocidade. Cada passo de Antônio parecia estudado. Cada olhar dizia, você não sairá impune.
O punhal, quando apareceu, não teve a teatralidade das notícias. Era assinatura, profecia, marca que indicava onde a impunidade nascera. Não há necessidade de descrever ferida. A imagem que fica é suficiente. Rosto do covarde, agora marcado por algo que lembraria para sempre a dor infligida aos outros. O lenço de couro, dobrado com ritual, foi deixado sobre o peito. Não em pose triunfante, mas como símbolo que dizia: a justiça passou aqui. A mesma marca do episódio anterior, a assinatura que rasgava a lógica comum e devolvia ao mundo seu espelho quebrado. Os demais membros do bando sentiram o colapso da confiança como cartas queimadas. Alguns foram presos no ato, surpresos com a frieza do destino. Outros, no pânico, dispersaram-se, evidenciando a fragilidade de uma organização que se julgava imbatível. A diferença entre grupo e quadrilha muitas vezes está na confiança. Ali, a confiança se despedaçou. A polícia chegou como sempre, com sirenes e perguntas mecânicas. Encontraram casa em desordem, homem ferido, lenço de couro como assinatura e sensação difusa de que o tempo havia mudado de dono naquela região. Havia pegadas? Sim. Indícios? Também. Mas nada que levasse diretamente ao dono do chapéu. Antônio sabia disso. César sabia disso. Eles contavam com isso, com a ignorância planejada de quem nunca se atreveria a questionar o vento e a poeira. A imprensa, faminta por sensacionalismo, chamou aquilo de atos do cangaceiro moderno. Alguns reduziram tudo a folclore. Outros viram uma pilha de perguntas sem resposta. Polícia apertou cerco, oficiais envergonhados, medo nos olhares de muitos que poderiam estar envolvidos. A pressão aumentava, mas a fome de justiça não se saciava com um golpe. O grupo atacado era apenas parte de uma rede mais ampla. A cabeça, mentor, financiador, ainda respirava. Antônio não caçava homens, colhia responsabilidades. Cada nome pronunciado carregava desastre para outra família. Se cedessem à fúria sem critério, transformariam o sertão em sequência de vinganças sem sentido. Por isso, mesmo naquela noite de violência necessária, havia método. A retirada foi silenciosa, não por simplicidade, mas por necessidade. Quando o cavalo preto cruzou a linha do campo, havia calma no compasso dos cascos. O rádio no caminhão trazia murmúrios de notícias e o ruído pobre de uma cidade tentando entender algo maior. Na fazenda, ao amanhecer, o cenário era outro. Mais olhos, menos sorrisos. O corpo do inimigo estava vivo, mas humilhado. A polícia com seu enigma, a cidade com história para narrar. Antônio sentou-se na varanda, punho apoiado na mesa rugosa, observando o cavalo preto pastar baixo, inclinando a cabeça como lembrança de que a justiça tem custo. César aproximou-se com café. Já falaram no rádio, murmurou. Antônio não sorriu. Que falem, que o rastro fique, que saibam que a resposta vem, medida. Não transformaremos isso em carnaval de morte. Vamos até o fim, e o fim não será por sede de sangue, mas por necessidade de paz. A ação havia sido feita e a repercussão prevista. Polícia agora mais atenta, povo dividido entre medo e admiração, criminosos atordoados, movendo-se com desconfiança. A luta estava longe de acabar. O cangaceiro moderno havia mostrado sua existência e deixado assinatura. Enquanto a fumaça da fogueira definhava e o sertão retomava seu ritmo, a pergunta pairava: quem seria chamado a responder? O mentor, o financiador, o que dava ordens ou o que só fazia trabalho sujo? Rede vasta, dança iniciada. O cavalo preto relinchou baixo e o vento carregou mais uma vez o lenço dobrado esquecido. Eles sabiam que a polícia procuraria com mais rigor. Notícias se espalhariam como incêndio em palha seca. Antônio jamais buscou fama. Buscava a mínima medida de ordem onde havia caos. Enquanto o sol subia, a sombra do chapéu de couro se esticou sobre a varanda, figura solitária decidida a continuar.
não por prazer, não por ódio, mas por justiça entregue à porta. No silêncio que ficou, César murmurou apenas: "Vamos chamar o próximo." Antônio fechou os olhos por instante, depois ergueu a cabeça. "Que venha." O vento soprava quente pelo sertão, enquanto Antônio, montado em seu cavalo preto, observava terreno à frente. Não havia enganos nem distrações. Cada passo, cada respiração calculada. Primeira caçada revelou extensão do grupo. 7 criminosos responsáveis pela chacina, mas muitos já sentiram peso da justiça. Restavam 3. O financista e 2 cúmplices secundários escondidos sob véu da impunidade. Antônio ajustou o chapéu, sentiu o peso dos punhais e revólveres. Cada detalhe lhe importava. Cada arma, cada gesto, lembrava Lampião. César ao lado, silencioso, atento a qualquer movimento. Cavalo Preto relinchou baixo, pressentindo caçada. Primeiro alvo, financista, cercado de leais, protegido por mecanismos que dificultavam rastrear localização. Estratégia perfeita exigida: camuflagem, planejamento minucioso, distração e execução rápida. Caminhão adaptado levava cavalo dentro, disfarçados como transportadores comuns de gado. Nenhuma informação podia vazar. Polícia alerta, mas jamais ligaria ambos à cena se fossem meticulosos. Estradas secundárias, evitando olhares e barreiras. Atenção total. Qualquer detalhe fora do comum comprometeria a missão. Chegada à fazenda do alvo. Observação de entradas, saídas, vigias. César cuidaria distração, acionando fogos e lanternas, simulando atividade normal. Antônio, silencioso, se aproximaria do alvo. Execução ao cair da noite, movimentos felinos, sombras como aliadas, cada passo calculado, cada suspiro contido. Ao encontrar financista, punhal usado como lampião, não apenas para intimidar, mas para marcar símbolo. Cicatriz precisa, mensagem clara de justiça para todos, sem hesitação, sem indulgência. Terror silencioso tomou conta. César observava de ponto seguro, garantindo que nenhum aliado interviesse. Cavalo Preto próximo ao caminhão, pronto para fuga rápida. Assim que a ação concluída, recuaram deixando rastros calculados, apenas lenço de couro como assinatura do cangaceiro da justiça. Restavam 2 cúmplices secundários. Protegiam-se mutuamente. Ataque frontal seria suicídio. Inteligência e paciência eram armas afiadas. Observação de rotas de fuga, horários de patrulha, padrões de rotina. Cada passo dança lenta, calculada, até momento perfeito. Quando chegou hora, Antônio e César moveram-se como sombra, eliminando obstáculos silenciosamente. Cada cúmplice recebeu justiça de Lampião, combinando crueldade estratégica com mensagem. Ninguém impune. Polícia chegou apenas para rastros superficiais, sem pistas concretas. Caçada praticamente concluída. Cidade e notícias espalharam história rapidamente. Mundo comentava sobre misterioso cangaceiro da justiça. Mas Antônio e César sabiam, coerência era essencial. Justiça feita silenciosa, precisa, inevitável, mantendo o espírito do cangaço vivo. Cavalo Preto relinchou novamente, pronto para seguir adiante, enquanto o sol nascia sobre o sertão, iluminando a última sombra do medo sobre criminosos restantes. A última noite prometia ser diferente. Antônio observava a cidade ao longe, os pontos de luz piscando como estrelas apagadas pela realidade suja das coisas. Havia cansaço no corpo, meses de vigília, de planos e recusas, mas a mente permanecia afiada, como a lâmina que carregava. César ajeitou as lonas no caminhão improvisado, verificou os rádios, olhou para o cavalo preto amarrado ao pátio. O animal mexeu as narinas, latejou baixo. Sempre o cavalo preto, sombra fiel, pulmões de vento e testemunha silenciosa de um juramento que Antônio não abandonaria. Cada movimento do animal parecia antecipar a intensidade da noite que se aproximava. Eles sabiam exatamente quem faltava.
Restavam o mentor que articulava o esquema, o homem que armava as emboscadas e o financiador final, o cérebro por trás do mercado de gado roubado. Já tinham desfeito o resto da rede, cada nó desfeito com a mesma frieza meticulosa que Lampião empregaria. Silenciosa, certeira, deixando rastros escolhidos para causar medo, mas sem ligação direta. O lenço de couro deixado sobre o peito de um dos primeiros presos já correra pelo rádio e pelas manchetes locais. Era a assinatura que dizia: "Aqui passou justiça". Agora vinha o encerramento, o ato final de uma ópera de sombras e silêncio. A abordagem foi feita em 3 atos, sincronizados como um relógio antigo: infiltração, exposição e execução simbólica. César e 2 auxiliares de confiança, rostos que aprenderam a silenciar a voz do medo, seguiram pelo caminho secundário, disfarçados de carregadores de gado. O caminhão coberto levava o cavalo dentro, escondido à vista de quem não sabia procurar. Antônio iria pela sombra, a cavalgada curta até o ponto de intervenção, chapéu de couro abaixado, botas afundando na poeira, que parecia guardar histórias de todas as vítimas esquecidas pelo sertão. Cada grão de terra observava, testemunha silenciosa, a aproximação da justiça que não esperava a autorização. A casa do mentor parecia segura. Portões altos, cães de contenção, 2 capangas atentos a qualquer movimento. Mas a segurança de quem se acha poderoso é sempre cega às pequenas coisas. Um cheiro, uma rota alternativa, quem olha com intenção. César provocou a distração combinada. Lanternas, fogos simulados na estrada oposta. 2 carros que passaram devagar, chamando a atenção dos cães e vigias. Quando os olhos se voltaram, Antônio já estava dentro do terreno como sombra antiga. Corpo movendo-se sem fazer barulho, passo a passo, como se fosse parte da própria noite. Ele respirava como quem conta os passos do próprio destino. Entrou pela lateral, sentiu o couro do punhal na cintura, o peso do revólver, acessórios que naquela noite expressavam um juramento silencioso. Encontrou o mentor sentado à mesa da varanda, copo na mão, rindo de banalidades que naquele momento pareciam absurdas. O brilho que testemunhara tantas vidas se apagou ao perceber que diante dele estava a encarnação da lei que eles próprios escreveriam. A conversa durou pouco. Antônio falou do jeito que o sertão fala quando decide, direto, sem rodeios, lembrando nomes, datando crimes, montando a lista de faltas, cada palavra pesada como pedra no silêncio da noite. O punhal não foi erguido em fúria gratuita. Foi mostrado como testemunho de uma lei que apenas o sertão reconhece. Cortes finos, exatos, marcaram cada nome pronunciado pelo mentor, cada crime registrado na memória do homem que até então se julgava intocável. A mensagem era clara. Toda ação tem testemunha. No punho, uma palavra riscada no couro do lenço. Símbolo que só os que vivem naquele sertão poderiam decifrar. Não era sangue por sangue. Era memória que não se apaga. Era aviso para todos que se escondiam atrás do medo e da impunidade. No silêncio que se seguiu, o mentor foi deixado amarrado numa cadeira ao alcance de homens que chegariam minutos depois. Alguns da polícia, chamados por voz anônima. Outros curiosos, que não sabiam que veriam apenas metade da noite. Quando a autoridade chegou, encontrou o homem cambaleante, o lenço de couro sobre o peito e a história, não inventada, que faria a imprensa debater horas a fio. O delegado olhou confuso diante da cena. Não havia ligação direta com Antônio, apenas a assinatura. O lenço, a postura firme, a prova de que alguém ali decidira fazer o que o Estado não fizera. Enquanto o mentor era exposto, caminhos paralelos foram fechados. O comprador de gado, homem que revestia o roubo com verniz de legalidade, teve sua casa visitada por sombras igualmente precisas. Antônio não deixou que o rufar de sua justiça virasse espetáculo.
Fez questão de que a humilhação viesse acompanhada de detalhes que ferissem o poder. Registros falsificados arrancados, documentos queimados, provas que mostravam claramente onde o dinheiro sujo era depositado. Ao deixá-lo, marcou o portão com um risco feito com o canto do punhal, letra que seria reconhecida pela rede de boatos como Marca do Cangaço Moderno. A polícia investigou com vigor. Viaturas interpelando suspeitos, vizinhos sendo entrevistados. Toda a força institucional corria atrás de um vulto. Delegados se reuniam, confusos. Pistas falsas, testemunhos contraditórios, nenhum fio direto para puxar. O cangaceiro deixava rastros como metáforas, claros para assustar, ambíguos para não entregar. A imprensa amplificou, manchetes e debates surgiam. Alguns aplaudiram, outros condenaram. Na poeira, Antônio e César montaram um novo mapa mental. O grupo agora em desordem, financiador final, protegido por rede de falsos amigos. Mas o cangaceiro nasceu de paciência, não de pressa. A operação final ocorreu numa madrugada seca. Eles atraíram o financiador para um armazém com a promessa de venda de gado, moeda que o mantinha vivo. Auxiliares de César atuaram como compradores, perfeitamente críveis. O homem apareceu com satisfações e seguranças. Antônio não queria correria, queria confissão. Quando começou a se gabar, descrevendo pagamentos e parcelas, Antônio interrompeu, pedindo que repetisse cada nome de cúmplice, enquanto César gravava em silêncio, registrando vozes, nomes, datas. Não era vingança, era desmontar uma rede com evidências que ninguém mais poderia negar. Repercussão imediata. Rádio, TV, redes discutiam o cangaceiro que agia como juiz, júri e execução, mas metodicamente. Delegado, cansado, disse em entrevistas: "Estamos diante de vigilante com conhecimento das estruturas criminosas. Atua metodicamente. Ainda não temos identificação." Polícia envergonhada, impotente. Público dividido. Medo e admiração. Para o sertão, figura que cavalgava à noite era sinal de justiça viva. O sertão respirou mais aliviado. Notícias se espalharam. Chacina respondida por atos que mudaram o equilíbrio local. Perguntas ainda sem respostas. Quantos cúmplices escaparam? Quantas rachaduras na teia do crime? Antônio sabia. Estrada longa, justiça baseada em equilíbrio, não prazer. Ao entardecer, sentado na varanda, chapéu sobre joelho, punhal na mão, olhou o horizonte. Cavalo preto atento ao mourão. Pensou no que viria. Investigações discretas, encontros em noites de lua, marcas para povo compreender força que não pede licença. Limpou mãos no jeans e murmurou para vento: "Acabamos hoje com quem matava por lucro. Mas estrada tem trechos sujos, vamos farejar cada um." No rádio, uma voz grave anunciava: "O mistério continua. O cangaceiro da justiça circula entre as vozes do sertão." Do outro lado, vozes na cidade discutiam: justiça do homem será aceita ou repudiada? Polícia procura, sem pistas. Antônio sabia, fama corre, risco aumenta. Mas enquanto o lenço descansasse, memória da noite manteria a chama acesa. Lembrança de que, às vezes, destino pede que alguém toque tambor do cangaço novamente. Fim desta missão, por enquanto. Se você chegou até aqui, viu o que a justiça do sertão pode significar. Mas fique atento. A estrada do cangaço moderno ainda tem sombras, histórias a serem contadas e mistérios que ninguém ousa desvendar. A próxima caçada promete segredos ainda mais obscuros, justiça mais fria e decisões que vão desafiar tudo o que você conhece. Inscreva-se, ative o sininho e não perca o próximo capítulo do A Volta do Cangaço. Porque no sertão, a noite sempre guarda mais do que aparenta. Se você chegou até aqui, viu o que a justiça do sertão pode significar.